A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem, escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. E Alisson, hoje a gente vai trazer um compiladinho de um pós-colheita, né? Isso. A safra acabando. Após a colheita, o que vamos fazer? Safra acabando, todo mundo já está terminando aí de varrer, já está tudo pronto. Algumas pessoas já fizeram as suas podas, já podaram mais cedo. Outras pessoas ainda estão podando, principalmente quando a gente fala até às vezes de recepa, o pessoal ainda deixa um pouquinho, né? Espera um pouquinho mais. Além disso, a gente teve essa chuvinha agora, semana passada, ali no dia 10, né? Assim, teve lugar que nem choveu. Nem nada. Teve lugar que foi 4 milímetros só. Não, mas nós tivemos uma inversão. Que nem pingou. Tem lugar que não. Tivemos uma inversão de temperatura. A temperatura caiu bastante. Teve alguns lugares que teve um pinguinho de geada. Então, isso daí, como que tá indo? As lavouras sentidas. Quem tem irrigação, o que que faz? Quem não tem irrigação, o que que isso pode levar a acontecer, e por fim, um fitossanitário. Assim, a gente abrange tudo da situação de depois da colheita, né? Do pós-colheita. Logo nesse ano, né? De um caso específico para esse ano de 2024, né? Bom, basicamente é isso daí, né, Xande? O que é a primeira coisa após a colheita? É avaliar o estado vegetativo da lavoura e pensar, essa lavoura vai para a poda, ela vai para a produção, ou uma terceira situação, ela deu tanto café e estragou tanto que ela já fez uma poda ao natural, né? Essas três situações têm que ser avaliadas. Se a lavoura for para uma poda e essa poda for um esqueletamento, o ideal é que essa poda seja feita o mais cedo possível. Julho é melhor que agosto melhor que setembro muito melhor que outubro, chegou em outubro nem podar, né? Agora, quando a gente fala que julho é melhor que agosto, é pouco significativo a melhora de julho em relação a agosto. Por isso que a gente costuma juntar julho e agosto como sendo os melhores meses para poda. Porque essa diferencinha de julho para agosto é muito pequena. A ressalva de podar cedo são os talhões em áreas sujeitas a geada. Se a área for sujeita a geada, às vezes é melhor esperar mais um pouquinho para essa tomada de decisão, para o calor chegar. Né? Esse ano nós tivemos situações de geadas de fundo dia 10 e 11 de agosto, que é uma geada assim, muito tardia, né? Diga-se de passagem, uma geada muito tardia. Uma pessoa que já tinha uma lavoura podada num local de baixada, ela correu um risco maior do que se essa lavoura ainda não tivesse sido podado. Né? Chegou em setembro. Olha, só uma coisinha pro pessoal. Vamos colocar. Ela estava com um risco maior do que uma lavoura que não foi podada. Sim. Vamos voltar a explicar pro pessoal por quê. Porque a situação de folha, o grau, temperatura de congelamento da folha é menos 3,5. Do ramo menos 1. Então, quando você tira essa proteção, você tem maior risco de queimar o ramo, e aí você vai ter morte de ramo. E aí prejudica. Que não foi o caso até onde a gente ficou sabendo de problema nenhum. Foi só a lavoura de fundo. Uma geadinha branda até, mostrou, mas só para o pessoal entender o porquê dessa... Sim, dessa ressalva. Chegou ali em setembro. A maioria dos produtores podam em setembro. E aí fala, não, minha lavoura está dando 60, 70 sacas por hectare. Ok, se você estivesse podando em agosto, ela estava dando 80, 90, 100. Não estou falando que o teu 60, 70 é ruim.
Eu estou falando que 80, 90, 100 é melhor. É bem melhor. Né? Por uma questão de, né, de antecipar, mas eu não tenho equipamento suficiente, eu não tenho mão de obra suficiente. Não, na verdade, então você não acredita na diferença da poda, né? É o que a gente já falou aqui em diversos podcasts, né? Porque se você acreditar na diferença da poda, com um diferencial de 20 sacas por hectare, em 10 hectares, são 200 sacas a mais. No preço de café, não vamos exagerar não, no preço de café de R$1.000, dá para você comprar muito equipamento, né? Você aí com a poda, para podar mais cedo, 50 hectares, dá para comprar trator, esqueletadeira, decotadeira, dá para você comprar, dá para pagar o tratorista o ano inteiro. Então, assim... então, na verdade, você não acredita no diferencial da poda. Porque a partir do momento que acreditar no diferencial da poda, não tem Você como. vai lá e compra. Você vai lá e compra e resolve o problema. Não, eu não tenho aqui. Tá, mas não tem quem preste serviço na região. Vai lá, paga o aluguel. Vai lá, paga o aluguel. E resolve. Que aí você não tem nem que preocupar com aquilo, né? Você vai lá, a única preocupação sua é olhar se o serviço está feito de acordo com o que tem que ser, do jeito que você quer ali, que a tua lavoura te pede. Do jeito que você quer. Pronto. Só isso, né? Bom, fez a poda, né? Mas eu atrasei isso, atrasei aquilo, vou fazer em outubro. Ó, analisa melhor. Porque a poda de outubro, se for uma condição que a planta perdeu a estrutura e que essa poda tem que ser feita de qualquer jeito em outubro, saiba que você vai ter 2 cargas médias. Provavelmente 2 cargas médias. Uma carga alta em outubro, podando em outubro. Sim, esquece que não vai ter, né? Bom, beleza. Quem passou a parte de poda, quem tem irrigação, né? É o momento também de estar atento. Como nós já dissemos em podcasts anteriores, esse ano é o déficit hídrico mais precoce da história das nossas estações da Fundação Procafé. Não estou falando que é o déficit hídrico mais forte que nós já tivemos. Eu estou dizendo que é o déficit hídrico mais precoce. Ele pode ser mais forte? Pode, mas pode chover daqui uma semana, daqui 2 semanas e resolver a situação de uma maneira geral? Pode sim, né? Até torcemos para que isso ocorra. Mas o que o mercado está esperando? Quando vai ser essa chuva? E assim, o que nós costumamos dizer, o mercado não tem inteligência. E o mercado, antes de meados de setembro, o mercado não precifica perda de produção. Ele interpreta que até meados de setembro está tudo certo. Se chover, está tudo certo. Está tudo certo. Não conta tudo que vem de sem chuva desde março. E esse ano, o déficit hídrico ele está muito precoce. Por quê? Porque nós tivemos chuvas muito menores que a média e temperaturas muito maiores do que a média. De janeiro a julho, a temperatura foi acima da média em todos os meses. Agosto pode ser até menor do que a média. Não estou dizendo que vai ser, ainda não fechou. Pode ser até menor do que a média de temperatura de agosto. Mas, até o momento, o que nós temos é esse déficit hídrico aí precoce histórico. Então, o início de setembro de 2024 é um início de setembro diferente de tudo que nós vimos até o momento. Muita lavoura já abotoada, né, Alisson? Muita lavoura. Com a flor desenvolvendo, sim, e vindo, e sim. Aí você olha a planta murcha, a planta amarela. E então, aí o pessoal tem que tomar, ou que não tem irrigação, infelizmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele tem que esperar, tem que esperar essa chuva e pronto. Né? O que ele tinha, o produtor que não tem irrigação, o que ele poderia ter feito é antes, não é agora. E não é situação que se resolve em um ano. É aplicação de material orgânico, de matéria orgânica, de forma sistemática, ano após ano. Tratamentos que
promovam um aprofundamento do sistema radicular, uma nutrição de bases, cálcio, magnésio, potássio, em camadas mais profundas, para que esse sistema radicular se desenvolva em camadas mais profundas, mas isso não é coisa que se faz de um ano para o outro, né? Isso é coisa que você vai melhorando ao longo dos anos, e cada ano a lavoura vai ficando mais preparada, com o sistema radicular mais profundo, com o sistema radicular mais desenvolvido, com o solo mais corrigido em profundidade, e aí sim você tem uma planta, um grau de tolerância. Você vai ter uma maior. planta com um grau de tolerância maior, né? Mas isso são anos, né? E para quem tem irrigação, ok, ele tem que usar essa irrigação da melhor maneira possível. Alisson, qual que é a melhor maneira possível? Qual que é a regra? A regra é aquela, né, Xande? Não tem regra, né? Não vamos nem falar que não vamos falar no depende, não. Não vamos nem usar o depende, não, É hoje. que a regra não A tem regra é que não tem regra, né? Cada situação é uma situação, cada sistema de irrigação é um sistema de irrigação, cada solo é um solo, cada microclima é um microclima. Então você teria que ter, para ter uma regra, nós teríamos que estar falando do mesmo solo, do mesmo sistema de irrigação e do mesmo microclima. Essas não são as 3 únicas variáveis, são 3 principais variáveis, mas existem diversas outras variáveis, né? Aí vamos lá, sistema de irrigação. É aspersão ou é localizada? É uma aspersão via pivô central, via carretel autopropelido, irrigação de aspersão em malha? Qual dessas aí? Cada uma tem as suas particularidades, né? É uma irrigação localizada? É gotejamento? Qual que é o espaçamento entre os gotejadores? Qual que é a vazão do gotejador? É superficial? É enterrado? Já é mais uma gama de situações a observar. Qual que é o seu tipo de solo? É arenoso? É argiloso? É textura média? É um solo argiloso de estrutura em blocos? É um solo argiloso de estrutura granular? Tá? Não é argiloso, não é arenoso, não é médio, é cascalho. Tem uma presença grande de cascalho? Outra coisa. É outra situação completamente diferente. Qual que é o seu microclima? É um microclima da margem de Furnas? É um microclima quente? É um microclima frio? É um microclima de altitude? É um microclima de altitude que venta muito, que tem ataque de bactérias, de pseudomonas? Tá? Então, assim, aqui nós da Fundação Procafé não vamos ditar a regra de irrigação. O que nós observamos que às vezes o produtor erra muito? Estresse hídrico, né? Às vezes o estresse hídrico é exagerado e prejudica a produtividade. Às vezes o estresse hídrico não é respeitado, não acontece. E o estresse hídrico não ocorrendo, ele prejudica até a floração, não ocorre um abotoamento floral satisfatório e prejudica o abotoamento floral e a florada e, consequentemente, a produtividade, né? Aí, dentro desse estresse hídrico, aí a gente vem na situação associar déficit hídrico com o microclima. Se o microclima for quente, o estresse hídrico, se não fizer estresse hídrico, às vezes você vai ter uma produtividade maior do que com estresse hídrico. Mas se você tiver um microclima frio, esse estresse hídrico ele é fundamental. Se não tiver esse estresse hídrico, não vai ter produção satisfatória. E às vezes quando a gente fala microclima quente, microclima frio, o pessoal começa a pensar, então Varginha é frio, Carmo de Minas é frio, Boa Esperança é quente.
nós temos locais em Boa Esperança frios, Boa Esperança, né? E temos locais em Varginha quente, né? Então, assim, tem que ser uma avaliação do local. É um engenheiro agrônomo, é o técnico agrícola, é o profissional responsável pela sua lavoura que vai ter o discernimento técnico para observar essa situação e falar, é a hora, não é a hora. Logicamente que isso aí eu estou falando, não, o profissional ele vai se pautar em tensiômetro, em balanço hídrico, né? Lá no tanque classe A, ele vai se pautar numa gama de informações, de artifícios. Para ele colocar ou não e a quantidade que ele vai colocar, né? Porque uma coisa é a quantidade de água ali para manutenção da lavoura. Outra coisa é a quantidade de água na época de florada. E nada substitui o olho, né? Às vezes é importantíssimo. Nós temos lá em Boa Esperança, tem a equipe do André Fernandes, o André, o Eusímio, o Vinícius, acompanham uma fazenda que eu presto assistência lá e fazem um trabalho magnífico. Mas eu estou sempre lá no grupo nosso de irrigação, passando para eles, falando, pessoal, eu estou vendo isso, porque eles não estão lá na lavoura. Eles estão fazendo o que o tensiômetro, o sistema, o tensiômetro mostra para eles. Mas eles não estão lá na lavoura. Esse final de semana mesmo, um setor grande de irrigação, um setor de 14 hectares, ele tem uma parte que vai num cascalho e uma parte que vai num latossolo, num solo bom, sem cascalho, argiloso. E o tensiômetro está mostrando que está tudo ok, mas nessa parte cascalho está murchando. E eles não têm como saber, eles não estão lá, eles não estão andando. Aí é aquele negócio que no Congresso, lá no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafieiras, o André até brincou. Tem que ter o cara da torneira, que abre e fecha a torneira, e o cara do olho, né? Que fala, abre e fecha a torneira para quem está na torneira, né? Então, tem que ter O trabalho é conjunto, né? O trabalho é conjunto, né? Então, não assim, dá para você confiar só em estação meteorológica, em tensiômetro, sendo que o seu olho está te mostrando outra coisa. Sim, com certeza. E às vezes às vezes só no olho, você está gastando um dinheiro que é desnecessário. Ou você está deixando de colocar uma água que seria necessária. Então, você tem que juntar. Você tem que juntar as duas informações e ali você vai vendo o que você faz. As duas informações, exatamente, né? E por último, né, Xande? Por último, o tratamento fitossanitário. Que esse ano nós estamos com uma situação completamente diferente, né? Nós temos um pouco de ferrugem tardia, foma, por enquanto, nem para remédio, o microclima totalmente desfavorável. Alguém que tiver com ataque de foma num clima igual esse que nós estamos vivendo agora na cafeicultura, quem tiver com ataque de foma agora, pode analisar a sua situação. Tem qualquer coisa de errado, tem qualquer desequilíbrio aí, porque não é para ter foma num clima desse, numa temperatura dessa. Né? Tá totalmente fora. Nem naquelas regiões favoráveis para foma você não está tendo. Não. Aqueles fundos que a vida inteira do lado do sol da tarde, que é sombra de manhã, é sol de tarde, ou às vezes é sombra de manhã e de tarde, que sempre você gasta 2, 3, 4 controles, ainda cai folha pro chão. Esse ano tá praticamente zerado de foma, né? Então, assim, não é um ano de ataque de foma. Nós estamos vendo ferrugem tardia e ataque de praga, bicho mineiro e ácaros, principalmente ácaro vermelho. Né? Lavoura nova, então, muito ácaro, muito bicho mineiro. Lavoura nova, demais da conta. Então, o produtor tem que ficar atento a isso. O microclima para as aplicações, quem não tem irrigação, o microclima não está favorável à realização de aplicações. A parte de fisiológica da planta para os produtos sistêmicos está ruim.
A parte de umidade relativa do ar está péssima, então você vai aplicar o produto, o secamento, a gota vai secar muito rápido, às vezes seca antes de chegar na planta. Então tá péssimo as condições. O que seria o ideal? O ideal seria o produtor ter equipamento suficiente para entrar com uma pulverização rápida logo após a ocorrência da chuva. Deu uma chuva ali 20, 30, 40 milímetros, cessou a chuva, entra rapidamente fazendo os tratamentos de pré-florada com fungicida, com inseticida, com nutricional, com o que for necessário, com o que o seu engenheiro agrônomo te recomendar. Entra com esse tratamento imediatamente após uma chuva. Adson, eu não consigo fazer só depois da chuva. Ok, então faça antes da chuva, mas espere pelo menos ter uma previsão de chuva, porque melhor mal feito do que não feito. Se não dá para fazer bem feito, faz mal feito. Antes mal feito que não feito, né? Então, eu não consigo fazer. Ok, entra um pouco antes da chuva. Espere pelo menos uma previsão de chuva. Para garantir, né? Para garantir. Para não jogar dinheiro fora. Para não jogar dinheiro fora. Bom, Alisson, com isso eu acho que a gente passou agora os 3 pontos, Sim. Passamos os 3 principais pontos, já consegue dar uma orientação para o produtor. Isso aí. Para que ele converse com o agrônomo dele, converse com o técnico que atende e ele chegar ali no melhor tratamento. Para a gente, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que o clima traz, Sim. a gente fazer a nossa parte para ter o máximo de produtividade para o ano que vem. A gente pode perder para o clima, a gente não pode perder para ineficiência nossa. Exatamente, nós não podemos perder por isso aí. Certo? Isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.